o standard e mexer também, né? Colocar na mão essas características como colunas. No data source do VC também, para colocar na mão. Então, aqui é a estrutura dele, né? Tem que colocar na mão aqui. A gente até colocou um padrão aqui. CD vai ser o código, DDS é a descrição, que, né, tem característica que tem código e descrição. Então, ele vai colocar dessa forma. Então, todo o processo manual que é feito atualmente, né? Aí, depois, dentro de um ABAP, tem que colocar também essa nova característica lá e dizer para qual campo ele vai jogar essa informação. Então, o ABAP ele vai, quando eu achar a coluna voltas, né, nesse caso aqui, ele vai pegar a informação do código da característica e vai jogar para um CD voltas. E a descrição ele joga para o DS voltas. E assim ele vai dando loop até passar por todos. Aqui dentro do BW, quais os objetos que tem que mexer, né? Então aqui nós temos o que vem do VC, né, do zconf no caso. Aí a gente tem que mexer nesse objeto aqui, mais esse aqui. Aqui a gente mexia nesse, a gente até criou um novo, porque não cabia mais, né? Tava no limite já. Então a gente criou um novo aqui. Aí do standard também tem um outro objeto. Então todos esses marcados são os objetos que tem que mexer, né? Aqui em cima tem outro objeto para mexer também. Aqui até faltou um print, mas tem mais alguns, uns dois até chegar no produto, lá no material. Aí depois lá, se for pensar no cenário de vendas, né? Então, são todos esses cubos que tem que mexer lá, colocar a característica na mão nesses cubos. E os relatórios, né? Todos esses relatórios que tem que... Todos não, né? Aqueles que for necessário. Nem todos tá no nível de característica, mas tem que avaliar quais os relatórios que precisam de característica que tem que alterar também. Então, esse é o processo atual. E a gente orçava para fazer isso em torno de 40 horas, né? Daí sempre a gente era criticado por esse tempo, né? O usuário pedia um campinho lá e a gente levava 40 horas para entregar isso. É, alguma dúvida até aqui? Eu acho que o pessoal do BW já conhece bem esse cenário, mas o Robson, só para o Robson entender, esse é o cenário que nós precisamos sempre quando o usuário pedia, né? Então, como é que a gente usa essa informação? Talvez nem todos sabem como é que é usado, né? Vou pegar um exemplo aqui. Aqui eu coloquei algumas características, estão num relatório de entrada, carteira e rol, né? Estão listadas aqui todas as características que o usuário consegue arrastar. 90, acho que é 90 características que nós temos aqui. Então ele avalia dessa forma, né? Se ele olhar, por exemplo, vamos pegar um cenário de, eu acho que ele não avalia tudo junto, né? Mas se ele quiser avaliar a carcaça, então quanto de venda que eu tive para carcaça 100, quanto que eu tive para carcaça 1000. Claro que às vezes falta um saneamento aqui, né? Tem coisas que estão muito parecidas aqui, não sei se ele agrupa de alguma forma. Então, 132M, 132ml, né? Praticamente é a mesma, mas eu não sei se ele usa separado ou ele junta em algum lugar. Mas assim que ele vê a informação, né? Então, quando ele quer listar as características, é assim que ele faz. Daí, vamos pegar o outro cenário lá da tensão. Ó, consegue fazer análise por tensão também. Quantos que eu tive de venda em tensão, sei lá, 200 volts? Ou qual que é o maior? A venda acontece em qual tipo de tensão? É, ou 15 milhões, eu estou vendo com tensão de 270 volts. Então, esse tipo de análise ele consegue fazer. E a gente não pode deixar de disponibilizar isso, né, para o usuário. Então, a solução que a gente tem no Databricks atualmente, ele não está com essa visão, ele está mais técnico, né? Então, ele deveria... O, aqui, imagino que
usuário que acessa a informação de vendas, de rol, informações de negócio, ele não nem todos conseguem chegar nessa informação aqui, né, técnica, do jeito que está aqui, ó. Esse é o nome técnico da característica, né? Ele teria, atualmente ele teria que estar filtrando. Se ele quiser saber quanto que eu tive de venda para uma atitude tal, ele tem que filtrar a característica e filtrar o valor, né? Ele até consegue montar, só que tem que ter um conhecimento muito mais técnico para isso. Então, alguma dúvida? Tá todo mundo calado. Não, Roger, eu acho que aqui é aquilo que a gente conversou aquele dia, né? Quando eu Aham. construí o classe característica, o solicitante, os solicitantes eram áreas de engenharia, áreas de industrial que eram de engenharias, né? Então o Sim. pessoal tinha esse conhecimento de qual é o nome técnico da característica. Então quando tu me explicou ali que no BW, ou BI, enfim, quem consome isso não tem esse conhecimento, ficou clara a necessidade. Uhum. Mas justamente elas se complementam as informações, né? Toda regra, toda lógica para chegar na última versão que o BW hoje fazia, ou o SAP fazia para vocês, não sei, ela teve que ser reconstruída lá dentro do Athena. Então, Entendi. alguns Uhum. usuários de vendas, eles já estavam fazendo pivot nas tabelas que a gente construiu para chegar próximo do que tu construiu agora. Então, eles extraíam dentro do Power BI deles e já faziam esse pivot para colunas. Então, eles já tinham essa necessidade dessa visão. Só que como eles tinham conhecimento, eles mesmos construíam, né? O que não é o caso Sim, dos clientes de vocês, né? é assim, exatamente. Então, beleza. Então, esse é o como funciona hoje. Então, a gente sempre era criticado por esse tempo, né? 40 horas para fazer isso. E o desafio que o chefe me passou é que nós temos que diminuir esse tempo aí, né? Chegar próximo de zero. O nosso desenvolvimento para disponibilizar essas características. E então, como é que é o processo que seria daqui para frente, né? Eu criei transações lá no ECC. Deixa eu ter aqui. Entrando aqui, ó. Caiu minha conexão aqui, ó. Vou entrar de novo. E o trabalho começa no ECC, né? Só que atualmente nós tinha uma forma de fazer pela chamada e a ideia é deixar essa transação acessível para o usuário mesmo, né? Cadastrar. Abrir aqui. Então, eu criei duas transações no ECC. Só que por enquanto ninguém tem acesso, né? Tem que ver como que eles vão criar esses grupos para acessar isso. A primeira transação é onde eu vou criar qual o grupo de características que eu preciso, né? Então, atualmente eu cadastrei as 90, tem até algumas de teste aqui, mas seria as 90 características aqui, e eu não tenho limite de quantidade de caracteres, né? Então, aqui está em inglês, o padrão que a gente definiu é em inglês, e coloquei as três traduções aqui já, em inglês, em português e em espanhol, que seria a descrição. O inglês está mais que repetido, né? Eu não tenho só os underlines aí, que eu não coloco aqui o underline, e acentuação, essas coisas também não está aceitando, não deixei aceitar isso aí. Porque depois disso ele vai utilizar essa informação para criar uma coluna lá. Aqui a ideia, então, ele criar, né, o grupo e as traduções. Esse seria o objetivo dessa transação aqui. Aí a próxima transação, que seria eu fazer o agrupamento em si, né? Então, polos. Polos eu estou na sequência, eu vou cadastrar, eu vou procurar nessa sequência aqui, número de polos 1, número de polos de AG W4, assim por diante. Então aqui eu cadastro todas as possibilidades aqui, e daí com isso fica na tabela, e daqui para frente é o trabalho que seria automático, né? O cadastro, então, o usuário teria que cadastrar isso aqui, e dali para frente o ideal seria uma rotina automática.
Então eu posso tentar mostrar aqui o processo, se não travar no meio do caminho, né? Vamos ver. Vou abrir aqui o Amazon do S3. Aqui já está mapeada a tabela. Então, como eu alterei ontem, né? Eu tenho alteração aqui, ó, dia de ontem. Ele já veio aqui pro... O clique já trouxe a informação desse delta, né? Então, eu tenho aqui um parquet com essa informação. Então, a rotina seria isso, né? Apareceu aqui, aí tem que rodar o... Isso iria acontecer na rotina de carga, né? Mas eu vou tentar rodar aqui no Airflow, só para simular esse processo. Ver os parâmetros aqui, não perder nada. Essa tabela aqui, módulo essa tabela, CC, e aqui é só o delta. Então, isso aqui a gente colocaria na rotina de carga para ele fazer diariamente. Já tá craque no Emar isso aí? Aí, ó. Apanhando a gente aprende, né? Sim. Vamos ver esse outro processo, se vai aparecer lá no EMAR. Dev, batch, standard, acho que é isso aqui. Veja se não deu erro na Deglo. É isso aí. Ainda não chegou lá. Deve estar, ó, travado, deve. É. O risco de fazer ao vivo é isso, né? Pode acontecer, né? Sim. Tinha mais gente concorrendo contigo aí, eu tenho duas execuções juntas. Sim. Agora vai. Vamos ver. Não, me perdi aqui. Apareceu aqui ainda. Tem que aparecer na caixinha do Emar lá. Tá no Airflow. Agora pegou. Aqui, pendente. Vamos abrir aqui. Aqui ele demora uns 2 minutos, 3 pra subir. Tá, enquanto faz lá, eu vou já ligar o serviço aqui, né? Já tá ligado. Vou criar um outro aqui. Tem 6.
Tá agendado aqui para rodar. Não chegou aí na vez dele. É, ele passa por três estágios aí, Roger. Ele É. passa pelo o started, o pending e o schedule, né? Antes de ir pro running. Hum. É mais ou menos o que acontece lá com o cluster do Databricks, né? Quando ele tá desligado. Ah, sim. Ele tá ali, habilitando os servidores, tudo. Agora tá running. Isso. Essa é a tabela, então ele vai trazer os registros novos aqui. Atualmente só tem 6. Fechar isso. Muita calma nessa hora. Vai lá nos logs ver que tá, Roger. Aqui, que o logs. Isso. Esse processo acontece todo dia? Todas Sim. as tabelas passam por esse processo, aham. Já Sucesso, finalizou. sim. Agora, só porque eu vim olhar, finalizou. É, finalizou. Ó, vamos ver se ele aumentou aqui de 6. Então tá aqui, os polis, power, voltage, né? Mais os testes que tinha. Então tem 46 aqui registros. Mapeamento das características. Então o próximo passo seria levar isso para a tabela de materiais ali. Então, eu peguei aqui a do VC, né? Vai ser para. Nós vamos ter que colocar em todas as tabelas que usam característica. Então, a tabela standard de materiais, tabela do VC, daí tem mais as tabelas também do Maestro e assim por diante. Mas por enquanto só foi feito duas até agora. Então vou rodar isso aqui. Vou acompanhar aqui, vamos ver o que, que ele vai fazer. Tem uma etapa que ele deveria checar, né, se ele tem novas características. Vamos ver se ele vai passar por isso. Ah, então ele achou três novas aqui, ó. Character Policy, Character Power e Character Voltage. Então ele já achou. Quando ele acha, eu coloquei um esquema para ele mudar para full, que eu quero reprocessar todos os dados do VC nesse caso.
Então, ele automaticamente ele vai mudar para full carga aqui. A tabela inicialmente está assim. Ele vai fazer. Vamos ver se vai chegar no final. Esse processo aqui, ele é automatizado, né, Roger? Tu só tá mostrando os passo a passo, mas no dia a dia é só um É, input que a pessoa faz, né? exatamente. É como aqui nós estamos bastante técnico aqui, né? É Aham. legal até ver isso, mas realmente vai ser uma rotina. Todo esse processo aqui que eu parei de mexer aqui. Daqui para frente teria que ter tudo automatizado, sabe? Só estou Isso. acompanhando aqui. O grande ponto, claro, a gente está mudando um pouco o mindset dos usuários, mas o grande ponto é eles saberem quando precisa criar um agrupador novo, né, ter esse discernimento de criar um agrupador novo ou lançar uma característica no agrupador que já existe. Ah, é verdade. A Karine É chegou a me algo, contar. algo Uhum. que a gente sempre direciona, né? Quando eles vêm para nós, a gente pesquisa, vai e mexe, e aí determina se sim, consegue ser uma característica dentro de um agrupador que já existe, que daí, no caso, é simples também, porque é só cadastrar na tabela, ou não, preciso de um agrupador novo. Aí um É, agrupador novo requer tudo aquilo que o Roger falou, sabe? Todas aquelas alterações em todos os cubos, em todas as coisas. Um agrupador novo é sempre um trabalho maior. Se for só mais um braçado. cadastro, é. Uhum. Sim. Mas assim, veja que não tem diferença para cá, né? Se ele vir aqui, né? Por exemplo, característica polis, Uhum, que é todas essas aqui. Se ele vir aqui e inserir uma nova que se refere a polis, uhum. atualmente nós também não tinha trabalho para fazer, né? Era uma coisa Tem meio. transporte no Só tem ECC. teria um transporte, mas ali para frente Ela faz era, no atual. É. era transparente, né? Não tinha impacto. Uhum. Mas agora criar um novo grupo aqui realmente era impactante. É isso mesmo. Mas agora não tem diferença. Ele só é um registro novo. É, a A minha única preocupação, coisa que. exatamente, vai do discernimento do usuário. A minha preocupação é criar trocentos milhões de grupos, né? Assim, Sim, claro, tá, fica na mão do usuário, mas a gente tem que, né? É uma preocupação, assim como a gente também tinha quando era relatório na mão do usuário, é. né, Então, Guilherme? aqui, ele acabou de fazer aqui, ó. Então ele trouxe uma informação nova aqui, ó. Cadê? Não fez. Eu falei besteira, não fez não. Tá, esse processo aqui, Roger, é a melhoria de trazer de lá para cá, né? Agora o cara vai poder consultar no Atina. Mas aquela redução que tu falou que demorava muito, não sei quantas horas, ela continua existindo ou ela reduziu? Ainda que 40 horas, é uma semana para fazer. Ainda é isso. Tá. E agora não vamos, se a gente transferir para cá, daí não vai ter mais esse tempo, né? Tá, então o tempo de 40 horas não era para modificar os agrupadores que a Karine estava falando, essas coisas. Isso continua existindo se precisar, né? Não. Se acontecer como o Roger está falando, dessas duas transações, é o que eu entendi, tá, Roger? Me corrija. Se a gente passar a usar essas duas transações novas que o Roger criou, que daí elas são tabelas, né? E Sim, aí ingerir essas tabelas, né, essas informações lá para o Athena é transparente, como era o cadastro anterior, certo? isso mesmo. Entendi. Aí Então, a no gente processo quebra essas TBW, 40 horas aí. Tá. exatamente, não vai ter essas 40 horas. Então, praticamente não tem mais desenvolvimento nenhum, sabe? Ah, É legal. só na mão do usuário que ele classifica isso aqui, e daqui para frente só estou mostrando realmente, ó, que não teve desenvolvimento. Só rodei lá o notebook, né? Então ele adicionou aqui, ó, polos, potência e voltage, né? A minha preocupação que é como é automática a criação da coluna, né? Por agrupador. Pensa que daqui a pouco a gente vai ter 300 mil colunas, porque o usuário Isso. acha que pode criar agrupador, ela vão ter, né? É Então, só isso aqui. essa ia ser a minha próxima pergunta. Tu tem algum local de validação, Roger? Seja por escrita incorreta, seja por excesso de coluna, porque isso aqui é a ideia, a gente vai esquecer que esse cara existe, né? E Sim. provavelmente chega um ponto onde vai ter tantas colunas que vai ficar muito lento, ou vai ter triplicado, quadruplicado as colunas com Poulis com I, com dois S no É, final. essa Como é que é vocês uma controlam isso? preocupação. Exatamente. Não tem. Acho que é importante ter, né?
alguém para validar. Ou quem validava isso é que eles abriam um chamado e a gente fazia, né? Mas a Uhum. gente, com o nosso feeling também, não ia deixar entrar qualquer coisa, né? Mas eu acho que é importante ter, mas ainda não foi pensado. Se, se poderia estar melhorando para ter uma aprovação, né? Poderia até botar uma coluna de aprovação, alguma coisa assim, né? Acho que é importante pensar nisso. É, É, o porque que a se o gente está cara não. fazendo. Pode falar, Fernando. Não, é que se o cara não consulta, né? Que existe já um voltage, ele vai lá e cria, né? Um Isso. voltage, alguma coisa assim, fica na mão do usuário. É Uhum. importante isso, por quê? Porque tira essas 40 horas tão questionadas que a gente tinha no BW, né? Sim, Mas, de qualquer forma, deixar simplesmente na mão dele, né? Sem nenhum tipo de validação, sei lá, validação, um chamado, né? é, Cria-se esta possibilidade. Não estou dizendo que é errado, mas sim, existe daí essa preocupação. Por quê? Porque daí cada novo cadastro de agrupamento, a cadastro de característica dentro de um agrupamento eu não vejo problema nenhum, né? Criar mais uma linha de polis ali, né? Do grupo mesmo, não tem problema. Agora, criar o agrupador, para toda a vida, todas as vezes, pela lógica que o Roger mostrou, ele vai criar CD poly e descrição de poly, né? Sim, É, então, assim, ele também sim, não vai nem validar se a gente, por exemplo, ter, sei lá, alguma característica que não tem texto. Ele vai repetir. sim. Então, para cada característica, para cada agrupador novo, ele sempre vai ter código e texto. Então, vai chegar um ponto em que, sei lá, aquela tabela ali vai realmente, talvez, colapsar. talvez Isso. a Em gente é questão de coluna. importante ter, Para o agrupamento deveria ter uma restrição, pelo menos, alguma coisa assim. Eu porque sei que Apagar tudo. são no duas SAP vocês não vão transações, né? conseguir fazer, né, pessoal? No SAP vocês não conseguem fazer esse distinct aí e fazer uma validação. Mas lá do lado do Databricks vocês poderiam colocar essa validação. Então, vocês não conseguem pedir que o usuário crie poly com I, com S, 2S, enfim. Mas quando bater lá no pipeline, a gente está fazendo isso para os jobs do EMR. Então a gente está colocando validações durante o pipeline que chamam modelos para tratar. Não precisa você fazer uma regra gigantesca. Então no Databricks fica mais fácil ainda para vocês fazerem, né, já que o pipeline está lidando. Em algum Sim. momento, Roger, na validação você chama um prompt específico e passa qual é o tipo de validação que você tem que fazer. Então ele quebra ou não de acordo com aquilo. É um plus, tá? Acho que talvez na para V0 não é necessário, mas se vocês quiserem evoluir e garantir que realmente tem a validação, é importante, cara. Não, faz sentido sim. Então a gente pode pensar, né? Seria nessa etapa aqui do cadastro, né? Que alguém, um analista teria que dar um OK, mudar um status, ou colocar uma coluna nova aqui. É, como nós temos duas transações, uma para o cadastro em si e outra para o agrupamento, né? Não, aquela outra lá, essa aqui. Vamos supor, aqui, ele só vai conseguir fazer na segunda se tiver aqui. Então aqui teria um ponto de validação também, se fosse o caso. Ou então lá no Airflow também, né? Então acho que a gente pode pensar. No Airflow não, no pipeline que tu fala, né? No Isso, lá no workflow mesmo do Databricks no notebook. Airflow. Se tem uma Sim, tabela de pré-validação, que é essa que você está mostrando, já ameniza bastante no SAP, pelo menos, né? Só sim. que daí vocês vão trazer trabalho para vocês para ficar validando. Não sei se é essa a ideia, né? Não seria a ideia de deixar com a TI, seria bom deixar com alguém do negócio também. De repente, alguém do negócio assume isso. É, é o ônus e bônus. Você deixar tudo na mão deles, realmente pode entrar bastante lixo, né? Mas, e a Esse é o gente, ponto que a gente conversou que tem que ser definido, né, Roger? sim, Tanto essa parte de manutenção e de controle. Porque se você deixa isso na mão do usuário, aí você cria uma regra no workflow para quem vai disparar o problema quando acontecer o problema lá na regra. Vai disparar para você ou vai disparar para o negócio? Se é, for a gente que vai fazer isso aqui, qual é o fluxo que os usuários vão seguir para solicitar um novo, uma nova característica, um novo agrupamento? É chamado, demanda? Esse tipo de definição a gente precisa colocar na mesa, né? Deixar pronto isso aí. exato. A gente pode fazer essa validação num segundo momento, né? Porque com o momento da migração do BW, a gente precisaria de uma coisa assim, né? Uma solução técnica, vamos supor, para isso. Agora chega na parte política e burocrática, né? Que a gente tem que discutir melhor, realmente.
E essa solução, ela seria uma espécie de substituta, aquilo que o Robertson já falou que existia, que os usuários conhecem mais Não, conhe... Ela seria não. complementar. Ou Complementar seria uma porque lá. outra? Não, é Não, complementar. eu acho que faz sentido eu considerar o comentário que foi feito e pesquisar quem hoje faz esse processo individualmente dentro dos próprios painéis e sugerir que venham a utilizar esse processo aqui, né? Sim, Para garantir que a Sim, regra vai ser única de forma corporativa, né? sim. Eu conheço um usuário que é uma pessoa de vendas lá que faz, porque realmente ela consumia ali dentro do próprio BI já, né? Então ela, por iniciativa, faz mais de um ano já que ela usa, ela fez esse pivot e funcionou. Só que ela tem muita regra aplicada, poderia consumir direto daqui, né? Ficaria mais fácil. Às vezes eles agrupam carcaça de um jeito diferente, às vezes Isso, eles fazem talvez algum tratamento em cima, mas eu concordo com o Vitor que, assim, deveríamos direcionar para todo mundo usar aqui. Até porque, às vezes, sai num relatório chamado, sei lá, polo, o mesmo problema de divergência, né? Eu estou chamando de polo, outro está chamando de número de polos, e aí a informação, ok, cada um cria o seu painel do jeito que quer, mas uma padronização nos dados, enfim, seria legal. sim. Só lembrando que todo mundo que precisa estar em colunas é informação, tá? Porque a fonte oficial ainda é o produto de classe característica com as características técnicas, que é onde o Roger usa como fonte, inclusive. Ali é onde é, todo mundo hoje conecta. Quem quiser ou é. precisar desse pivot aqui que vocês fizeram, aí eu concordo que use aqui. Mas a gente não pode limitar o pessoal que é técnico de ir lá na característica técnica e procurar, né? Sim, porque aqui, vamos supor, tem todas as características, né? Mas tem muitas Isso, características que é muito. Não vai ser uma informação gerencial, então não faz sentido colocar em coluna ali. isso. Exatamente. Tem gente que trabalha em configurador do produto, por exemplo, né? Eles precisam da característica técnica ali na Z, alguma coisa da vida. Tem outros que vão ainda mais a fundo. Eles precisam do ID interno da característica, que não é SZ, para poder Uhum. chegar no que eles precisam de algum problema do próprio VC, né? Então tem vários tipos de consumo. Ah, entendo. Até porque daí esses Z-tempos, Z-tampão, essas coisas nem aparecem, porque a gente tem os agrupadores, né? Exato. Então Sim. vocês atendem um nicho de cliente que não conhece a característica técnica. O produto que o Roger está usando como passo anterior do dele, que ele consome, atende todos os demais que são técnicos, né? É isso mesmo. Então, se nós for olhar aqui na tabela original do VC, tem muito mais características do que aquelas que a gente agrupou ali no meio. Isso. A gente não vai fazer agrupar todas. Não faz sentido, né? Então, beleza. Ali é a primeira etapa do processo. Eu tô agora iniciei aqui para cada idioma. Então, eu vou criar. Aqui eu estou falando no cenário de cotações, né? Então, eu estou adicionando essas características no cenário de cotações. Então, se eu quiser de rol, eu vou ter um para rol, outro para entrada, né? Para cada um, eu vou ter que chamar aquelas tabelas de que elas já estão pivotadas, né? Então, aqui tem um momento onde eu chamo. Vamos ver. Aqui na tabela de material ele não achou nenhuma nova. Deixa eu ver na do VC. Do VC. Perdido aqui também. Ele deveria estar encontrando. Gats, aqui só para a gente botar um ponto que foi bem discutido na época do Athena, para resolver o problema de volatilidade lá do BW, né? A gente sabe que essas características hoje no BW é volátil, né? Então, Isso. o cara alterou alguma coisa ou mudou, como é um atributo do material, ele é volátil, então a gente não precisa ficar reprocessando nada. No BW ele era bem transparente, né? E aqui no Athena fase um a gente bateu nesse problema pesado e como o projeto já estava andando, a gente não teve como fugir
a não ser fazer uma carga full dessa última tabela aí, né, com o idioma e tal. Isso foi muito árduo para nós decidirmos. Que são tabelas que tem hoje aí 1,3 bilhão de registros. Aí, ou seja, para cada idioma a gente teve que gerar uma tabelinha dessa, gigante. Aqui está resolvido isso, né? Que a gente identificou quais colunas iam ser voláteis e outras que não, né? Então, até eu tenho que ver, esse que é o ponto, né? Parece que não está funcionando isso, mas tem a tratativa aqui, ó. Deveria ter uma tratativa que se ele Uhum. encontrar nova, né? Se ele encontrar novas características, ele tem um force full aqui. Ele vai automaticamente, lá no final, ele vai fazer um full. Então, esse de cotações, vamos supor, ele vai fazer um full se ele tiver uma nova característica que encontrou. Aqui ele não detectou nada, não sei o Entendi. motivo, não entendi ainda, mas realmente deveria ter essa opção de ficar transparente também, para ele reprocessar todos os registros referentes àquela informação. É. Acho que o pessoal que está aqui, né, vale a pena lembrar de todo esse histórico, sabe? Porque realmente o BW ele faz isso meio que de forma bem transparente, quando é um atributo, uma característica, né? Ele tem uma arquitetura que para nós é bem transparente. Agora aqui no Databricks a gente sofre um pouco com isso, tá? Ele realmente mostra o registro desatualizado, se nada for feito, nada for pensado. É, Então, tem que ver isso aí. é Mas ok. o BW aqui, né? Essa Ele, fechou o Bex. eu fechei, mas ele fica como se fosse uma visão, né? Então, se eu Uhum. alterar uma Isso informação mesmo. relacionada àquele material, ele vai trazer o histórico todo. Mas como aqui fica persistindo todas as informações, ele não tem isso. Eu tenho que forçar realmente uma carga nova, se eu quiser. Isso aí. Bem lembrado, eu acho. Bom, eu vou pegar um ponto, então, se trouxe aqui. É. Só uma validação final ali para nós ver na tabela as características que ele implementou. Não tem em português, não tem em espanhol. Vamos ver como é que ficou. Ah, só para concluir o pensamento, tá, galera? Só para vocês entenderem. Ah, então deve estar passando na cabeça de vocês, pô, então por que que vocês não trabalham com view, né? Aí a gente tem um ônus, que a gente podia resolver, claro, essa volatilidade com view. Excelente. Mas a gente tem um ônus aqui que o Dremel ele tinha a limitação de ler de view, lembrem disso? Então, como o Dremel foi definido para ser nossa ferramenta aí de virtualização e tudo mais, a gente teve que resolver dessa outra forma, tá? É. Tá, aqui eu acho que eu já sei o problema, que eu acabei apontando para a produção e ele trouxe todas as características que já estavam mapeadas em produção. Então, por isso que ele trouxe um monte que eu não tinha feito. É, Isso aqui, mas aí, pessoal, vocês planejam ofertar para o pessoal que usa. Desculpa se eu falei errado, o tal do Bex aí, né? O aham, pessoal que usa no Excel e tudo, eles vão poder passar a utilizar aqui. Esse é o plano no final? Ou não tem relação com isso? Porque eu lembro que tinha um pessoal falando, Cada, precisamos conectar o Excel na Tina para consumir informações do Bex, por exemplo. Isso está alinhado com o mesmo, ou são coisas distintas? não, ele vai usar lá no Dream mesmo, a informação. Isso, no Dremio, mas daí carregando de um Power BI, de um Excel, de qualquer fonte, né? Sim. Lembra que os nossos usuários são muito criativos. Isso. Por isso que eu falei Excel, Power BI, Tableau e qualquer É, coisa, né? É, exatamente. Tá a gente legal. Isso mesmo. tinha um problema que a gente tinha, não sei se isso aqui chega a corrigir aquele problema. O problema tá tipo assim, é uma possibilidade que o usuário tem, não deveria fazer, mas faz, que é trocar o valor da característica.
Lembra que o nome da característica. A gente usava, Roger, e agora tu vai pro código da característica, o valor dela sem ponto, sem nada, lembra? Sim, aqui não tem tratamento nenhum. Não tem, Nós- não tem tratamento, tipo assim, Não. não vira código. Aqui é tudo string. É tudo texto mesmo. Que ele colocou um valor lá, é um texto mesmo. Não tem Mas tratamento e no nenhum. código, por exemplo, de uma, sei lá, de uma detail 1 lá. Ah, tá, que tem. Que daí é a solução que ficou na ponta onde que o Robertson atuou. Ele já fez o tratamento lá, que se tem uma descrição associada a um código, ele já puxa a descrição. Agora, se não tem descrição, é o código que ele vai trazer para cá. Ou se é um valor digitado, vai trazer o valor digitado. Mas se tiver, por exemplo, assim, existe um código lá interno que a gente não usava. Agora a gente passa a usar. Nesse, tipo, Não. para o Qual- relatório. Para o relatório, não. Para as tabelas, por exemplo, do e-commerce, ele não vai código nenhum. Não. Só O vai código os interno não textos. vai, não. Não, não. Entendi. Só vai já o que interessa mesmo, né? A É. informação, Porque informação os usuários às relevante. vezes mudavam os valores, né? Lá Uhum. dentro era 1, 2, 3 dentro do ECC, e aí o 1 era amarelo, 2 era azul e 3 era verde. E daí, tipo, lá na frente, e acontecia, o pessoal colocava roxo no número 2, entendeu? E aí dava creche porque continuava mostrando azul. Hum. Daí esses cenários se aparecer, a gente tem que entender, né? Mas não foi feito. As regras que tem são todas técnicas, não tem nenhum tratamento de negócio assim, né? Não sei. Mas assim, era isso que eu queria apresentar, né? Então, aqui acabou colocando todas as características. Então, aqui está em inglês, ele já renomeou para inglês, daí tem aqui no caso a outra que está em português, e assim por diante. Tá tudo aqui pivotada e sem nenhum esforço. Legal, excelente. Muito bom. Isso prepara até para quando a gente for trabalhar na migração ali do BW, das coisas do BW. Ah, não, é uma coisa a menos para se pensar. Com É, certeza, essa parte da até o casa. ponto que tem que, quando for chamar, né? Aí tem que colocar uma célula referenciando essa informação, né? Mais ou menos como foi feito aqui. É, ó, aqui estão a tabela, são duas tabelas que hoje eu tenho, né? De materiais standard e o UVC. Aí talvez vai ter que copiar o que está aqui para usar em outro notebook relacionado a RAW e outro notebook relacionado à entrada. Vai ter que copiar mais ou menos o que está aqui. Cada notebook que precisa, por exemplo, eu estou fazendo o meu não precisa característica hoje, Eu não mas a hora preciso. que pegar o de vendas ali, vai precisar. Então ali vai ter que criar alguma coisa, uma célula parecida com essa. É. Então tem uma célula lá em cima. Acho que é melhor eu deixar documentado isso, como que faz nesse processo. Mas tem uma célula lá em cima de preparação, daí tem outra aqui que vai olhar e daí vai baixar a chave, né? A chave para usar, para buscar em cada uma delas. E depois ele vai fazer aqui ele faz um coalesce, né? Ele primeiro pesquisa, não sei se está aqui, mas tem um ponto que ele vai, se ele achar, por exemplo, no VC tem informação e no Standard também tem, então tem que ter uma sequência, né? Qual que eu uso primeiro, né? Então, isso tem que estar na regra aqui. Então tem que vou fazer uma documentação. Ó, tem várias células relacionadas a características. Vou fazer uma documentação com esse template aqui para a gente usar daí. Isso é isso. Tem mais. Que ali ele está usando o original e aqui depois ele faz o translate, né? Translate ele vai usar para. Ele vai converter como uma nomenclatura mais amigável lá para o usuário. E daí nesse ponto, que vai passar pelo rename aqui, ele vai usar aquela informação que a gente cadastrou aqui. Só que ele vai fazer algumas tratativas. Ele vai tirar o espacinho e vai colocar o underline lá.
no nome da coluna. Seria isso. Dúvidas? Não, muito bom. Muito bom. Tudo certo. Tem sim alguns casos, tem alguns pontos ali realmente de governança que precisa ser pensado para É. evitar problema futuro, assim, sabe? Mas a solução em si tá muito simples, boa. Acho que são dois pontos. Uma que eu, de imediato, vou fazer uma documentação para como usar isso nos próximos, né, notebooks. E a médio prazo, definir responsáveis, né, por cada etapa ali, para deixar isso mais organizado. Se tiver que fazer mais um ajuste no pipeline lá, alguma coisa assim, uma tratativa, também a gente tem que pensar nisso, né? Tá bom, Mas o é Roger, isso. talvez, não sei como que você está consultando essa tabela ali, mas uma boa prática é sempre tu limitar as colunas que tu quer usar, porque eventualmente a gente vai lá, adiciona colunas novas, e para evitar que quebre, todo mundo que está usando, sempre especifica a coluna que tu precisa. A gente adicionou na semana passada uma coluna nova, na 001 lá, né? Aham. No produto. Então, algumas pessoas quebraram porque eles estavam com o select asterisco na tabela. Daí a recomendação que a gente passa é sempre essa. Já vai nas colunas que tu quer, que se eu adicionar novas não impacta vocês, né? Sim, não, acho que já deveria estar assim. É, Tá. vou dar uma revisada nisso aí, mas faz sentido. Acrescenta na doc isso, tá? Quem for usar, Uhum. sempre essa boa prática. Sim, show de bola. Então tá, era isso que eu queria repassar aí. Obrigado Beleza? Tá bom. Muito bom. Valeu. pela presença, valeu. Valeu, galera. Beleza, tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, Parabéns. tchau. Tchau.